Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta. Essa semana consegui fazer na quarta, né? O nosso dia normal por aqui. Boa noite para quem está chegando. Obrigada por estarem aqui. Eu sei que é véspera de feriado para alguns, eu vou estar trabalhando amanhã. Então, obrigada por estarem aqui. Boa noite, Denise, tudo bem? Hoje eu escolhi esse tema para falar para vocês, para dizer que você não está cansado, você está intoxicado. E como é importante saber sobre isso e por que eu tenho falado tanto disso aqui com meus pacientes aqui no consultório. Então, alguns dias, já tem meses, né? Comecei a falar para vocês sobre, né, que eu tenho trabalhado muito essa questão de suplementação também com os meus pacientes, claro que eu posso estar passando. E eu tenho conversado muito sobre isso com eles, né? A importância de fazer essa limpeza no nosso corpo para o corpo estar melhor, para absorver melhor vitaminas, suplementos e como isso é importante. E aí, junto com isso, vem a questão também do cansaço. Quantas pessoas me falam aqui, relatam sobre: nossa, Débora, eu estou tão cansado, estou precisando dormir o feriado inteiro, né? Estamos tendo alguns feriados aí próximos, então eu escuto muito isso. Eu só queria dormir o feriado inteiro porque é um cansaço que eu tenho sentido. Mas será que é só cansaço mesmo? Será que o fato de você poder dormir o feriado inteiro, como você está planejando, vai ajudar o seu corpo? Ou você está precisando de algo a mais? O que pode estar causando no seu corpo essa intoxicação? E como entender um pouco desse mundo, como saber o que pode estar intoxicando o seu corpo. E quando eu falo sobre intoxicação, muitas pessoas já pensam logo que é um tipo de substância tóxica, é alguma comida que eu ingeri, só que muitas vezes não é só isso. Quando a gente pensa, oi, saudades também de você, boa noite, obrigada por estar aqui. Quando nós pensamos nesse tipo de intoxicação, vem muito isso eu também estou precisando ir lá em você, com certeza. Vamos ajeitar esses horários aí, porque a gente só lembra quando vê alguma coisa uma da outra, né? Por favor, venha, também estou precisando de você. Então, quando nós pensamos nessa questão de intoxicação, nós pensamos nessa questão, né, de produtos tóxicos, de uma alimentação que está fazendo mal para o seu corpo. Muito se fala hoje sobre glúten, sobre lactose, e sim, podem causar esse mal aí no nosso corpo, mas não é só isso. Nós também temos poluentes invisíveis que pode sim estar intoxicando o seu corpo e pode estar drenando a sua energia. E que tipo de poluentes são esses? O que isso pode estar causando no nosso corpo? E para você entender um pouco melhor, para ficar mais fácil, vou explicar aqui para vocês de uma forma mais simples. Então vamos pensar em um jardim. Para o jardim florescer, nós precisamos de quê? De um bom solo. Então você tem ali aquele solo bom, né? Tá tudo certinho. E aí, esse solo, para florescer, eu preciso colocar adubo, né? Nutrientes, para que esse solo comece a florescer. Mas o meu jardim, eu não estou fazendo isso. Eu estou jogando toxinas no meu terreno biológico, que é o nosso corpo. E aí, além de eu estar jogando esses adubos, no caso do jardim, e no caso do meu corpo, vitaminas, suplementos que vão fazer bem, eu estou colocando toxinas. Se o meu solo está com essas toxinas, você acha que o seu jardim vai florescer? Você acha que você vai se livrar desse cansaço? Você acha que o seu corpo vai ficar bem? Então, você já começa a pensar um pouco que isso pode ser o que está drenando a sua energia e está fazendo você sentir esse cansaço, além de outros sintomas que eu vou citar aqui para vocês também. Tá, mas o que pode ser então, Débora, esses poluentes invisíveis aí que pode estar fazendo mal para o meu corpo? Já que você falou que não é só as toxinas, né? Não é só, por exemplo, um tabaco, não é só, por exemplo, uma comida que pode estar inflamando o seu corpo. Então existem também aqueles poluentes ambientais, os xenobióticos, né? Acho que muitas pessoas já ouviram falar sobre esse termo. Então isso são o quê? São substâncias, né?
quando a gente fala de ar, né, então a gente já sabe, né, que são o que tem aí no ar mesmo, que está poluindo tanto e atrapalhando a nossa respiração, o nosso corpo. Mas quando nós falamos de substâncias, essas substâncias podem estar aonde? Em produtos de limpeza, pode estar em produtos que eu estou passando no meu corpo. A pele é sim o nosso maior órgão. Então, se eu estou passando alguma coisa na minha pele, você acha que seu corpo está absorvendo isso? Vai fazer bem para ele? E quando você olha assim atrás de, não estou com nenhum produto aqui, de algum produto, você começa a ver aquele monte de nome estranho que você nunca leu. Então pronto, aquele corpo estranho também pode ser estranho, aquele nome estranho também é estranho para o seu corpo. Então desconfie desses nomes que vocês não sabem o que é. O que tem que ter no produto quando você quer alguma coisa que fala lá que é natural, tem que ter só aquilo, não tem que ter aquele monte de nome diferente não. Então o que isso pode trazer para o seu corpo? Essas substâncias podem influenciar nossos hormônios, e influenciou nossos hormônios, comandou o corpo inteiro. Então comecem a desconfiar sobre isso, vamos começar a substituir. Ah, Débora, mas do dia para a noite eu vou conseguir fazer isso? Não, eu já estou nessa caminhada, ó, tem um tempo. E hoje eu ainda uso coisas que estão intoxicando o meu corpo, mas eu já estou fazendo algumas trocas inteligentes, né? Hoje eu uso muitos produtos com óleos essenciais. Essa semana eu até postei aí como fazer um creme de mão. Então, assim, hoje eu já faço muitas escolhas que me ajudam. E isso já vai fazendo essa diferença no meu corpo. Então, comece a observar que tipo de substância que você está colocando no seu corpo, que tipo de poluentes que pode estar influenciando aí nesse cansaço. Outras coisas também são a poluição eletromagnética. Então, esse Wi-Fi é bom, é maravilhoso, me ajuda a conectar com vocês também. Mas imagina, essa rede aqui o tempo todo é invisível, eu não estou vendo. E como que de tão longe nós conseguimos conectar a internet e rapidamente eu quero mandar uma mensagem para alguém. Se a pessoa estiver lá online, ela vai ler exatamente no mesmo minuto que eu mandei. O que isso aqui pode estar causando? Aí ainda, na hora que você vai dormir, você pega o celular e coloca embaixo do travesseiro, ou você coloca próximo da cabeceira na sua cama. Você acha que isso está fazendo bem para o seu cérebro? Você acha que o seu celular está ali emitindo o tempo todo essas ondas que você não está vendo? Imagine o que está fazendo no seu corpo. Então, se você precisa do celular ali no seu quarto, não tem outra opção, coloque longe pelo menos, para que não fique o tempo todo absorvendo. Já basta, gente, o tempo todo com o celular, o dia inteiro. E à noite também, que é o momento do seu corpo recuperar, você ainda vai fazer essa poluição eletromagnética com o seu corpo. Então, comece a pensar sobre isso, né? Tem muitas coisas que nós podemos ir mudando no nosso dia a dia. Então hoje, sei lá, na hora que eu vou dormir, é o mais longe que eu consigo deixar. Eu ainda não consegui tirar ele do quarto, também estou errada, mas ele é o mais longe possível, porque eu sei como que isso pode estar influenciando também a questão do sono, sem contar outras funções aí do meu corpo. E o estresse crônico também não é algo que pode estar drenando e te deixando mais cansado? Sim, por que não? O estresse é algo que você está o tempo todo ali, ó, pensando naquilo. E aí isso faz o que para o seu corpo? Causa esse estresse, essa sobrecarrega o seu corpo. Então isso também não pode ser algo que está fazendo isso com você? Pode estar intoxicando o seu corpo? Sim, por que não? Então faz mal, um sono inadequado, né? Eu sei que tem que dormir bem, mas eu vou assistir mais um capítulo de uma série ali, né? Aí você começa a ver, e você já passou da hora de dormir, você já não consegue mais estar conectado ali. Na hora que você vê, conectado, que eu digo com você mesmo, né? Porque conectado com as redes, com a televisão, você está. Então, outra coisa também, né? Na poluição eletromagnética, né? A questão de telas o dia inteiro nas redes sociais, isso também é um tipo de poluição, com certeza. Então, quando você pensa nessa questão do sono, comece a mudar a sua rotina. O sono não é para você conquistar ele na hora de você deitar na cama, não. Tem pessoas que têm essa facilidade, mas tem pessoas que não. Então, comece a conquistar esse sono aos poucos, ao longo do seu dia, fazendo algumas pausas. Chegou o horário de dormir, quando se desconecta dessas telas, dessas coisas que vão estimular o seu corpo, o seu cérebro. Então comece
a preparar, a fazer mesmo essa higiene do sono. Isso é muito importante para você. Atividade física, meu Deus, eu sempre falo muito de atividade física por aqui, porque é algo que mudou a minha vida e que eu sei que faz muita diferença. Então, alimentação, atividade física, isso é o básico, gente, nós precisamos fazer. Então, a atividade física, o que ela vai fazer ao nosso favor para poder desintoxicar o nosso corpo? Nós vamos transpirar e esse suor, ele faz o que? Libera toxinas. Então, eu não consigo todos os dias, Débora, mas faça o que você consegue. Comece fazendo, porque depois, quando você começa a perceber os resultados, você já vai fazendo no automático. Você nem percebe que precisa fechar a sua agenda para estar ali, porque você já é algo natural para você. Então, olha só, a quantidade de coisas que nós temos contato diariamente e que pode estar drenando o seu corpo, drenando essa energia e que está te deixando cansado e você achando que é só porque está na correria, é só porque eu não estou conseguindo fazer nada no momento, não consigo descansar, não consigo parar e você acha que é só isso. Mas não, olha a quantidade de coisas que eu falei aqui, que são coisas invisíveis, que muitas vezes você já está fazendo ali no automático e está intoxicando o seu corpo. Então, não adianta você querer, às vezes os pacientes falam, Débora, eu tomei uma vitamina, mas eu acho que era a marca que era muito ruim. Tem marcas que são muito ruins mesmo, né? Que dizem que tem até farinha. Mas, às vezes não é só a questão da marca. Às vezes é o seu terreno biológico que está cheio de lixo. E aí esse tanto de suplementos e vitaminas vão competir com o lixo. E às vezes, se é um lixo que você está acumulando há muito tempo, o que acontece? Ele vai vencer. Então, você vai tomando ali muitas coisas e isso vai fazer o quê? Junto com o lixo que está acumulado também, começa a sobrecarregar seu fígado, começa a sobrecarregar seus rins, começa a manifestar na sua pele e aí você começa a ter alguns sintomas que muitas vezes você fala, nossa, é uma dermatite. Por que será essa dermatite? O que será que seu corpo está dizendo com ela? O que pode ser algo emocional também, mas o que mais que pode estar intoxicando e estar manifestando na sua pele? Então nós precisamos ter essa visão ampla, porque muitas vezes nós achamos que queremos tudo para ontem, né? Para intoxicar nosso corpo, nós vamos ali aos poucos, né? Envenenando. Mas para melhorar, você quer tudo rápido para ontem. Quantos anos você está acumulando esse lixo aí no seu corpo? Então nós precisamos ir aos poucos e ver os benefícios, mas é muito importante. E quais são os sinais que o seu corpo pode apresentar quando eu falo para vocês sobre intoxicação? O que é que você pode sentir, além do cansaço, já que foi o título que eu trouxe para essa live hoje, mas também pode ser uma irritabilidade, que você não sabe de onde que vem, pode ser ansiedade, pode ser uma dor de cabeça frequente, que você já procurou várias causas e não sabe o que está acontecendo, pode ser uma dor, pode ser um sono que está ruim, pode ser o intestino que está manifestando. Então, olha, a quantidade de coisas que pode ser uma alergia na pele e pode ser uma falta de concentração. Então, tem várias áreas que pode manifestar como algo que está intoxicando o seu corpo. E o cansaço é algo muito comum. Então, se você está aí, está fazendo sentido para você, você está sentindo esse cansaço, não sabe mais o que fazer, não sabe por que está o tempo todo sem energia, o tempo todo abrindo a boca, uma indisposição, nossa, eu não acho que eu estou numa preguiça, às vezes é só porque o seu corpo está intoxicado. E como nós precisamos disso. E quando nós falamos também, precisamos, né, limpar o nosso corpo. E quando nós falamos também da questão de intoxicação, nós precisamos também pensar na genética e na epigenética, como isso é importante para o nosso corpo. Então a genética que você recebeu lá, que nós herdamos dos nossos familiares, né, dos nossos pais, não é algo que vai determinar a sua saúde pela vida toda. Então você não precisa achar que porque minha família tem uma genética ruim, minha família, Débora, nossa, ela tem várias coisas ruins, então é claro que eu vou ter isso também. Não, não é claro. Eu falei essa semana para um paciente, né? Estava avaliando os exames dele, ele preencheu a ficha a gente preenchendo a ficha de anamnese,
E aí a gente conversando sobre isso, né? Eu falando, olha, mas isso aqui a gente precisa mexer, porque olha só como esse exame tá alterado. Agora eu não me lembro qual foi ao certo que apareceu alterado. Mas aí ele falou assim, não, Débora, isso aí você não precisa mexer não, tá? Já tentei de tudo, já tomei um monte de coisa, isso aí é genética. Então, vamos pular para o próximo passo. Aí eu falei, não. Aqui você não vai sair com essa resposta, não. Nós vamos mexer sim, nós vamos alterar sim. E se você seguir direitinho, eu tenho certeza que esse parâmetro pode melhorar. Então, para com isso de ficar culpando a genética. E eu sei, a genética pode influenciar, mas já tem vários estudos aí comprovando que a genética não é determinante. E aí, quando nós falamos em epigenética, seria o quê? Seria esses genes, né, que ele vai ativar, são coisas que nós fazemos ao longo da nossa vida, né, que são o comer, o que eu bebo, meus hábitos, e que vão ativar esses genes, sejam para, né, ativar esses genes, para poder manifestar alguma coisa que você trouxe da sua genética, ou simplesmente inativar esses genes. Agora, o que você quer? Você quer ativar um câncer que a sua família traz? Você quer ativar uma pressão arterial que a sua família traz, um colesterol muito alterado? É o que você quer ativar na sua vida? Porque você tem a opção de ativar ou não, deixar ele quietinho lá como se nunca tivesse existido. Só que você precisa tomar essa decisão. Não, Débora, não sei se eu entendi muito bem essa parte. Eu quero que vocês entendam muito bem essa parte para que vocês comecem a fazer mudanças hoje. Então, o que você pode fazer de mudança hoje na sua vida? Beba mais água, uma coisa simples e que pode te ajudar. Vai fazer atividade física, vai dormir melhor, vai fazer uma pausa no seu dia, no seu final de semana para você relaxar. Faça um tipo de conexão que te relaxe, seja no momento com a natureza, seja uma conexão com Deus. O que você faz hoje para poder melhorar isso em você? Então tem tantas coisas, como uma comida de boa qualidade. Vamos colocar hábitos bons no nosso dia a dia. Isso vai fazendo a diferença. Vamos trocar produtos de limpeza, vamos trocar produtos que nós utilizamos no nosso corpo, maquiagem, esmalte. Eu também estou errado em um monte de coisa. Estou nessa busca também com vocês. Por isso que esses temas estou vindo trazer, para que vocês entendam, assim como também eu preciso fazer parte disso. E voltando aí, né, que eu queria que vocês entendessem melhor, mas eu só abri essas aspas aí do que vocês podem fazer de mudanças, mas sobre essa questão de genética e epigenética. Então vamos pensar aqui, né, que essa genética, o DNA, é como se fosse uma enorme fábrica, e o nosso corpo é sim uma fábrica enorme que tem muitas funções. Então esse DNA, né, essa genética, ele seria o quê? Esse manual dessa fábrica. Então você tem ali o manual, né, que é o DNA. E aí nesse manual nós temos instruções, que são os nossos genes. Tá bom. Mas quando você chega, né, numa fábrica ali, que você tem instruções do que você pode fazer, do que você não pode fazer, tá tudo ali. Mas você vai fazer tudo que está ali? Não. Algumas coisas você vai adaptando, outras você vai fazer com mais excesso, outras não. O que você vai fazer com isso? E aí esses genes estão ali para serem utilizados. Mas como que você vai conduzir isso? E é aí que entra a nossa epigenética, que é exatamente quais as decisões que você vai tomar para seguir essas instruções. Aí você vai para o caminho bom, que é você se alimentando melhor, que é você fazendo atividade física, que é você não ingerindo bebidas alcoólicas, substâncias que podem estar influenciando, hábitos saudáveis, enfim. Ou é aquele caminho ruim, que você vai colocar na sua cabeça que a sua genética é essa e você não quer mudar mais. Você vai continuar procurando algo que vai desenvolver um câncer, você vai continuar procurando algo que vai trazer uma pressão arterial alterada, você vai procurar algo que pode te levar a uma insuficiência renal, você vai continuar procurando algo que vai te levar a uma obesidade. Esse cansaço, ele é só o começo. E quanto mais você deixar ele dominando a sua vida, outras coisas vão trazendo. E aí, hoje eu já te mostrei que são caminhos e que você pode seguir. E você pode sim alterar isso, sem dúvidas. A genética não é tudo. Então, saiam daqui pensando nisso. Vamos sim tomar rumos diferentes, caminhos diferentes,
para que você se sinta melhor. Boa noite, para que você fique bem e que esse cansaço, desapareça. Então, se você precisa de ajuda para limpar, né? Igual eu falei lá no início da live, para quem chegou aí no início, para limpar esse solo do seu jardim, né? O que você precisa nesse momento? Primeiro, você sabe identificar que seu corpo está intoxicado? Existem substâncias, existem emoções que estão alteradas, que estão mexendo também com você? O que é? E como que nós podemos começar? Por isso que eu tenho falado com vocês, né, agora que eu tenho falado muito essa questão de suplementação, que muitas vezes a gente vê aqui na internet, né, uma receitinha, fulano tomou uma vitamina e fez tão bem, e acha que é só lá e comprar. Primeiro, você não sabe se seu corpo precisa, e segundo, agora você já sabe que se seu corpo estiver intoxicado, ela não vai fazer o mesmo efeito que veio para fazer, sabe? Sua vitamina tem essa função, ela precisa cumprir essa função. Mas para isso, nós precisamos fazer essa faxina no nosso corpo. E isso faz toda a diferença. Então, se você precisa de ajuda para faxinar o seu corpo aí, seja essa parte física, seja em emoções que estão te alterando, você não sabe de onde que vem, eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui, como eu falei. Hoje é véspera de feriado, né? Então eu fico falando, nossa, será que as pessoas vão entrar ou não? Mas como eu deixo todas as lives salvas lá no YouTube, então também tem muita gente que assiste lá depois. Então obrigada pela presença de cada um de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu desejo para vocês um excelente feriado aí, para quem for descansar. Aproveita aí para descansar, colocar em prática o que vocês aprenderam por aqui. E para quem for trabalhar, assim como eu, nós temos um bom dia de trabalho. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Beijão para vocês.